Vamos lá, pessoal, a gente vai começar a nossa aula aqui sobre essa parte relacionada à geriatria, né? Justamente a semiologia relacionada a ela. E vocês precisam entender que a anamnese do idoso, ela é diferente da anamnese normal. Existem pontos que a gente tem que levantar que são cruciais para a gente conseguir entender a queixa do paciente. A gente sabe que a anamnese tem a queixa principal, né? Tem o interrogatório, tem toda essa gama de perguntas. Porém, se não fizermos, né, e não buscarmos os pontos importantes, a gente não vai conseguir fechar esse diagnóstico em si da doença. Então, um dos primeiros pontos que a gente traz é que existe uma complexidade da história clínica, certo? A história clínica do idoso normalmente vai ser muito complexa. Por que, meu senhor, tu está falando isso? Porque normalmente vai ter muitas fontes. É uma informação que muitos familiares já falaram, o cuidador está falando, né? Já tem outros registros de outros médicos. Então, assim, buscar a coleta de dados da história clínica tem que ser muito minuciosa. Você tem que saber separar o que é importante e o que não. Se alguém está falando, né, alguma coisa diferente da outra. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente um idoso, ele não só traz uma queixa. Então, a QPD dele é normalmente múltipla. E aí a gente tem que buscar sempre o que trouxe o médico na consulta, certo? Isso, na verdade, serve para todos os pacientes que têm muitas queixas. Então, assim, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, tenho isso, eu tenho aquilo, mas o que lhe trouxe na consulta? O que está lhe atrapalhando na consulta? Esse é o ponto principal. Então, entender que o idoso, normalmente, ele vai trazer mais de uma queixa, certo? Ele é poliqueixoso, certo? E, a partir disso, você vai tentar trazer a queixa mais importante. Então, essa complexidade da história clínica na anamnese do idoso é muito importante a gente falar. Outra coisa que normalmente o pessoal esquece é justamente fatores que vão interferir na avaliação. O que pode interferir na nossa avaliação como um médico, né? Primeira coisa, déficits sensoriais. É muito difícil um idoso que está procurando ajuda, ele não já ter passado por algum déficit sensorial. Ou ele tem um problema auditivo, certo? Ou ele tem um problema visual, ou ele já tem algum problema dentário que dificulta a sua fala, certo? Ou aí ele já usa óculos, já tem algum aparelho auditivo, certo? Já tem alguma prótese. Então, tudo isso vai interferir na avaliação, certo? A sua proximidade, seu jeito de falar. Então, assim, entender que na anamnese a gente tem que perceber esses déficits sensoriais. Não adianta gritar com o paciente, é o jeito de falar, certo? Um paciente que tem problema, por exemplo, que ele usa aparelho auditivo, ele faz muita linguagem labial. Então, não adianta você falar alto. Falar alto não vai fazer ele escutar mais, né? Outra coisa, o ambiente, né? Então, o ambiente com um atendimento de idoso tem que ser tranquilo, certo? Não tem que ter muitas distrações, não tem que ter som, tem que ter uma boa iluminação, porque normalmente o idoso, ele traz sua bolsa, ele traz os remédios que ele toma, que é outro ponto que a gente vai falar já já. Então, assim, são características que a gente está levantando aqui que são importantes, que a gente tem que falar. Outra coisa, o idoso normalmente ele vai trazer relatos incompletos. Então, ele traz relatos incompletos de queixas. E é justamente aquilo que eu estava falando para vocês. Além de trazer muitas queixas, ele vai trazer, né, relatos incompletos de sintomas. E isso acaba atrasando o diagnóstico. E a gente tem que pensar o seguinte: quais são os sintomas que normalmente não né, patológico com o envelhecimento? Vocês estudaram o módulo e sabem quais são as alterações. Já existe alteração na pele, existe alterações osteomusculares, existe alteração até de temperatura. Normalmente um idoso ele fica gripado sem febre, né, porque a temperatura corporal dele diminui. Então, algo, né, como esses sintomas já são esperados. O que para idoso não é esperado? Dispneia, incontinência, queda, osteoporose. Então, isso a gente vê como patologia. Então, é muito importante, né, se ligar literalmente no que eu sempre falo para vocês, os gigantes da geriatria, certo? Tontura, perda de memória, certo? Incontinência principalmente,
tudo isso, porque isso sim vai tentar fazer com que você complete o relato que ele está trazendo, certo? Então a gente tem que entender isso. E aí é muito importante a gente entender, né, que vai existir um declínio funcional também no idoso. Então, na anamnese, a gente tem que entender que o declínio, né, em atividades diárias pode indicar doenças não diagnosticadas. Então, existe escala para isso. A gente vai falar das escalas já já. Mas, assim, perguntas direcionadas à atividade do dia a dia, sabe? É muito importante a gente sempre fazer. Há quanto tempo você parou de realizar compras? Né? O que mudou na sua rotina? Você faz ligação pelo telefone? Você resolve contas bancárias? Tipo isso, certo? Então, assim, essa questão de atividades diárias, a gente chama de AVDS, né? Que são atividades de vida diária, certo? É importante a gente levantar também no idoso, ok? Outra coisa, lembrar que o idoso ele já vai ter um problema de memória, certo? Então, ele pode ter uma dificuldade de recordar detalhes de alguma internação que ele já teve, alguma doença passada, certo? Uso de medicamentos. Então, aqui a gente pode abordar diversas coisas. Colocar uma cor para o remédio. Ó, de manhã vai tomar o amarelo, que é o do sol. De noite vai tomar o azul, que é o da lua. Então, você pode colocar cores, pode colocar nomes para cada remédio, para ele lembrar disso, sabe? E lembrar também que o idoso, ele é um paciente que ele tem barreiras psicológicas também, certo? Então, ele tem medo de dizer alguns sintomas. Então, ter uma conversa, né, bem realista, uma conversa bem agradável, vai ajudar ele a lhe contar também, né? E ele ter essa questão de perder esse medo, certo? O idoso ele tem a perda de autonomia, então ele tem que entender que ali está sendo um lugar acolhedor, que está sendo um lugar respeitoso para ele, certo? E aí a gente traz essa questão de realizar uma boa entrevista, né? Uma entrevista adaptada ao idoso. Então, é bom perguntar como foi o dia do idoso, me descreva, né? Seu João, me descreva como foi seu dia, né? Você pode aqui realizar essas perguntas específicas para aqueles sintomas que a gente falou e a gente faz literalmente uma análise, né, de diversas... por exemplo, eu quero falar o seguinte, a gente faz análises psiquiátricas, a gente vai... Por quê, meu senhor? Porque o idoso ele pode ter problemas o quê, pessoal? O idoso pode ter problemas de memória, então a gente faz análise neurológica e psiquiátrica bem forte, certo? Então é algo que é bem presente, que é até um dos temas da nossa própria próxima aula. E outra coisa que a gente fala muito é essa questão da história de medicamentos, certo? Então, listar o nome do medicamento, a dose, a frequência, por que ele toma, certo? É bem importante você saber o histórico de medicamento. E aí que entra, qual é o histórico, meu senhor, que a gente tem que buscar sempre no idoso? Aí isso aqui é a parte mais importante da aula. A gente tem que buscar o histórico medicamentoso, certo? Então, ver qual remédio que ele está tomando, qual que começou a tomar, qual que ele diz que não dá mais efeito, certo? O outro é o histórico nutricional, ver se ele parou de se alimentar, se ele está tendo uma boa alimentação, certo? Se ele está perdendo peso é muito importante, ver se ele está tendo dificuldade para mastigar, certo? Pensar nisso. E outro, o histórico de saúde mental. Isso aqui entrou agora, recentemente. Então, entender se o idoso está tendo problemas psicológicos, certo? E ver, aqui também entra também a questão do abuso. Muito idoso sofre abuso e tem problemas, né, psiquiátricos por causa de abuso. Então, assim, investigar possíveis sinais de abuso é muito importante, certo? Por cuidadores ou até por familiares. Então, assim, na anamnese, a gente vai ter que levantar todos esses pontos, né? Porque a gente tem que ver um QPD, a gente tem que identificar o paciente, certo? A gente tem que trazer aspectos importantes, né, para esse atendimento. Então, por exemplo, é o que a gente chama de história clínica pregressa. A gente vai ver se o paciente ele já tem um processo cirúrgico prévio, certo? Se ele já foi hospitalizado recentemente, se ele fez transfusão recentemente, certo? A vacina é muito importante, imunização do paciente. Se já teve alguma doença infecciosa presente, certo? E se tem alergia a uma certa medicação, também isso é muito importante, certo?
E depois disso, buscar antecedentes pessoais. Por exemplo, pessoal, eu estava no estágio de pneumo. E aí, um dos pontos que eu sempre perguntava para o idoso era o seu trabalho. Muitas pessoas, muitos idosos, hoje têm problemas respiratórios, porque trabalhava em fogo de lenha, trabalhava cortando cana. Então, assim, tudo isso se relaciona, entra nesses antecedentes pessoais, certo? Então, é muito importante que a gente não torne o idoso criança. Tem muito disso, né? Isso é muito errado, certo? A gente tem que adequar o tratamento ao perfil do paciente. E ele é capaz de entrar no seu processo de saúde e doença. Então, a gente tem que inserir o idoso no processo de saúde e doença. Só assim a gente vai ganhar empatia. É normalmente uma anamnese que o idoso ele fala mais. Então, é um momento muito importante de você deixar o paciente falar, certo? Trazer esses antecedentes pessoais, trazer a história social, como é que ele mora, onde mora, como é a casa, certo? Como é a relação dele com as famílias, certo? Pensar, né, se faz atividade social e de lazer, tudo isso importa, certo? Tudo isso é muito importante. Os hábitos de vida que a gente fala, né? Se já fumou por muito tempo, se já bebeu por muito tempo, certo? Até investigar atividade sexual é importante, certo? Existe um paradigma, um preconceito muito grande, né? Que o pessoal acha que os idosos têm essa perda de libido, mas não. Então, assim, não existe essa relação desse preconceito em si. Idosos têm também, fazem relação sexual. E a gente tem que debater isso como profissional da saúde, certo? E a gente precisa avaliar principalmente a funcionalidade. É o que a gente chama de avaliação funcional do paciente. Então a gente precisa entender se o paciente ele sai, se ele tem amigos, se ele toma um vinho, se ele faz alguma atividade física, qual é a preferência de atividade que ele faz. Então a gente tira por aí, né, para ver se ele está tendo movimentação, ou se está com alguma atrofia muscular, se ele faz alguma atividade física. Então a gente pega literalmente essa funcionalidade global do paciente, certo? É o que a gente chama de, como eu estava falando para vocês, né? A gente chama de ABVD, que é atividades básicas, né, da vida diária. Isso é muito importante, certo? E aí a gente relaciona a ABVD com a AIVD, que é atividades instrumentais de vida diária, sabe? O que é que ele pega de instrumentos, ele faz alguma coisa durante o dia, certo? E a outra que a gente fala é a AVD, junta esses 3 pontos, certo? A AVD é a atividade avançada de vida diária. Então, assim, esses 3 pontos vão mexer sempre com a saúde do idoso, certo? E aí entra aquelas escalas que eu estava falando para vocês. A gente tem as famosas escalas. Uma das mais famosas que vocês precisam saber, que eu disse a vocês que ela avalia, né, a atividade básica de vida, é a escala de Katz. E aí a escala de Katz, ela é bem importante porque ela vai literalmente trazer pontos do dia a dia do paciente. E aí, pessoal, a gente entra para falar justamente nas escalas, né? Eu disse a vocês que a escala de Katz e a de Lawton são instrumentos, né, que é muito utilizado para avaliar a funcionalidade do indivíduo, aquela avaliação funcional, principalmente do idoso. E aí entra as atividades, né, os AVDs da vida e os AIVDs, que é as atividades, certo? Instrumentais, né? E as atividades de vida diária. E aí a gente vai levar em consideração, por exemplo, a escala de Katz. A escala de Katz, ela leva 6 pontos em consideração. E aí vocês têm que saber. 6 pontos. Aí o que é que a gente tem que perguntar para o idoso? Se ele toma banho, certo? Se ele consegue se vestir, certo? O outro ponto, higiene pessoal. O outro ponto é o de transferência. Vou falar de cada um. O outro ponto é o de continência. E o outro ponto é de alimentação. Certo? E aí o que é que acontece? Ela vai categorizar, né, o nível de independência do indivíduo nessas 6 áreas, certo? E aí, por exemplo, o banho vai avaliar se o indivíduo consegue se banhar sozinho ou se precisa de ajuda.
Se vestir, verifica a capacidade de se vestir, né, incluindo escolher roupa, colocar roupa, certo? Higiene, por exemplo. Aí entra em consideração, consegue ir ao banheiro, sabe? Consegue usar o vaso sanitário direito, tem um controle de higiene tranquilo, né? Sabe se vestir e retorna sem qualquer ajuda, sabe? Então, higiene pessoal entra nisso, nesse ponto 3. 4, a mobilidade, né? Que é essa questão de transferência. Ele consegue se transferir de uma posição para outra, da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, certo? 5, continência, o controle de urina e de fecal, né? Tanto urina quanto o controle urinário e fecal. Então aqui vai ver se ele consegue, né, completamente urinar e fazer as fezes direitinho. E o último, alimentação, né? Se come sem ajuda, certo? E aí, exceto para cortar carne, certo? E passar pão na manteiga. Passar manteiga no pão, na verdade, o inverso, né? Então, assim, aqui ele vai levar esses 6 pontos. E o que acontece? Levando em consideração, a gente vai ter a classificação. Cada área ela vai ser pontuada, certo? A gente meio que pontua como se fosse dependente ou independente. E o que acontece? A pontuação final vai indicar o grau de dependência, variando de totalmente independente, que seria 6 pontos, e totalmente dependente, que seria 0 pontos. Então, para cada disso, para cada pontinho desse, vai ser um ponto, se ele for independente, e se não for 0, 0, 0, 0, 0, certo? E aí a gente vai avaliar na escala, de 0 a 6. 0, ele vai ser totalmente dependente, ele depende, ele não conseguiu fazer nada disso, ele depende de alguém. E 6, que é o máximo, ele vai ser totalmente independente. Só que aí a escala ela vai mudar. Eu estou falando nos extremos, né? Mas ela vai de 0 a 6. Então ela vai assim, ó. Aí vê, 6, ele é dependente para todas as funções, certo? Aí 5, independe em uma função e depende em 5. 4, independe em 2 funções e depende em 4 funções. Independe em 3 funções e depende em 3 funções. Então, é uma escala que ela vai regredindo, certo? A gente tem que pensar nisso. E aí, a gente tem que sempre analisar esses pontos, certo? Então, assim, pessoal, só para finalizar, certo? Nessa escala, a gente tem que entender que a pontuação de 0 a 6, certo? Banho, aí você vai lá avaliar o paciente. Banho, aí o que é que a gente pergunta? É se ele independe, né? Independente, aí vê. Independe, aí não recebe ajuda ou somente recebe ajuda para uma parte do corpo? Sim, ele não recebe ajuda. Aí pontuou sim, pontuou 1 ponto, certo? Tá pontuando um ponto. Se ele é independente, certo? Pontua nada. Se ele precisa de ajuda, pontua 1. Então, quando ele não precisa de ajuda, vai pontuando 1. E aí, se ele chega a 6 pontos, é porque ele precisa de muita ajuda, certo? Então, 6, ele vai depender. No 6, ele depende de alguém para todas as funções. 5, no 5, ele vai depender em 5 funções. E em uma, ele vai ser independente. 4, ele vai depender em 4 funções. E em 2, ele vai ser independente, certo? E assim vai, aqui 3 e 3, aqui 2 e 4, e aqui 1 e 5. Então, as perguntas, pessoal, a pontuação é para o nível de dependência. Se ele depende, ele precisa de alguém para tomar banho? Precisa. Precisa de alguém para se vestir? Precisa. Precisa de alguém para ajudar a sua higiene pessoal? Precisa. Ele precisa de ajuda para se transferir? Precisa. Ele precisa ele tem, né, presença de incontinência? Ele tem. E alimentação? Ele precisa de ajuda para se alimentar? Precisa. Então aqui ele pontuou 6. Ele depende de alguém para 6, né, das 6 funções, certo? Essa é a de Katz. Quando a gente vem para a de Lawton ela difere um pouco, porque ele vai trazer outras características de dependência, como uso de telefone, certo? Gerenciamento financeiro. Ele traz, né, atividades mais complexas, certo? Então, uso de telefone, certo? Como eu estava falando, telefone. Gerenciamento financeiro, compras, fazer compras, preparar refeições,
né? Ter cuidado com a casa, certo? Lavar roupas, uso de transporte, se dirige ainda ou não. Então a gente tem, né, perguntas, né, que normalmente são 9 perguntas, e para cada pergunta ele vai pontuar 3, 2 ou 1 a lauto. E, por exemplo, o senhor ou senhora consegue usar o telefone, a gente vai avaliar. Sem ajuda, ele não precisa de ajuda nenhuma, pontua 3, certo? Com ajuda parcial, ele precisa de uma ajuda parcial, pontua 2. Ele não consegue usar o telefone, pontua 1, certo? Então, para cada pergunta, vai estar sendo 3 pontos para ser avaliado. E aí, sem ajuda, pontua 3, certo? Com ajuda parcial, pontua 2. E se ele não consegue, pontua 1. Percebam que o grau de pontuação é diferente da CATS. A CATS, quanto maior a pontuação, mais dependente o idoso ele é. Na lauto, não. Quanto maior a pontuação, mais independente ele é, certo? A lauto ele vai mudar nesse sentido, certo? E aí a gente vai levar em consideração esses pontos. E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, tá, meu senhor, mas depois que eu somar a pontuação, né? Porque a gente, se você for especialista, você vai ter acesso a essa tabela. Ninguém decora a tabela, né? Mas pode ser que caia na prova de vocês a pontuação final. E a gente tem que pensar literalmente, certo? Na questão da pontuação. Porque o que é que acontece? Depois de terem sido respondidos os 9 itens, né? Os valores das respostas elas vão ser somados. E o valor ele vai ser avaliado dentre as seguintes medidas que eu vou colocar para vocês. Se ele fazer uma pontuação de 9, isso quer dizer que ele é totalmente independente. Porque não são 9 perguntas. E a número 1 é que ele precisa, né, quando ele não consegue realizar aquela tarefa. Ele pontua 1. Então, se nas 9 perguntas ele tirar 1, vai pontuar 9, certo? Aí, de 10 a 15 pontos, a gente diz que ele tem uma dependência grave. Certo? Aí, se ele pontuar de 16 a 20, a gente diz que ele tem uma dependência moderada. Se ele pontua de 21 a 25, certo? A gente diz que ele tem uma dependência leve. Quanto maior a pontuação, melhor, certo? E se ele pontuar de 25 a 27, que é o máximo, a gente diz que ele é independente. Então, você pode levar em consideração essa escala sim, certo? Não confunda ela de jeito nenhum com a escala de CATS, ok? São escalas diferentes.